E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um assunto muito delicado, muito complicado para conversar. Várias e outras vezes, em algumas ocasiões, eu tive vontade de tocar nesse tema, que é o tema da novela das 8, né? Da Globo, que fala sobre exploração sexual, violência, morte, essas coisas. Eu não estou assistindo a novela, alguns pedaços da novela que eu assisti é bem real. Retrata muita coisa, fala realmente a realidade, mostra a verdade. E tem muita ficção na novela, obviamente, né? Novela é novela, novela não é a vida real. Eles tentam botar a realidade dentro da novela com um pouco de ficção e piriri parará, e dar um bom efeito, como deu. Eu vivo nesse mundo há muitos anos, desde quando eu me entendo por gente. Então eu acho que eu tenho muita coisa a dizer, que eu posso explicar muita coisa para vocês aí em casa tirar as próprias coincidências, as próprias conclusões de vocês, tá? O que acontece? Vamos falar primeiro, para a gente começar a falar de exploração sexual na Europa, de tráfico internacional, a gente primeiro tem que começar a falar aqui, porque a novela não tocou em um tema que é muito importante, que é a exploração sexual, que o abuso, que a violência, que essas coisas acontecem aqui, começam aqui. Aqui é a base de tudo. Aqui em Guarulhos nós temos um grandíssimo problema. Eu comecei a minha vida aqui em Guarulhos, como vocês sabem, né? De quando eu me entendo por gente, de todas as vezes que eu fui e vim para a Europa, eu acredito que aqui em Guarulhos deve ter tido uns 10 assassinatos por aí, nenhum deles resolvido de travesti, todos eles com arma de fogo. Algum deles eu fui reconhecer corpo, que aconteceu de ser amiga minha. Esses episódios de tudo. Então eu vou tentar explicar para vocês como funciona dentro dessa célula, porque para mim é uma célula terrorista, é um grupo, né? Um grupo de extermínio, um grupo, não sei como colocar isso para vocês, porque é uma máfia, eles trabalham junto. Aqui em Guarulhos deve ter umas 4, 5. Eu tenho certeza que essas 4, 5 que cobram das travestis no centro de Guarulhos que são culpadas de todos esses outros assassinatos que tem aqui, que teve, e que não tem solução nenhum deles. Porque vocês, a polícia, não sabem quem matou, o que aconteceu, mas entre a gente acaba sempre sabendo quem matou, porque para elas é um troféu falar que fez e aconteceu o que mandou fazer. Porque elas fazendo isso, obviamente, mantém as outras sob controle, que tem medo. A maioria dessas daí que morreram, que mataram, infelizmente, é assim. A travesti cai na rua, infelizmente aprende o vício da droga, aí começa a acumular dívida com elas de não pagar o tal dos R$50 por semana para elas, é onde a dívida começa a acumular, que é da onde elas começam a ter problema, começa a apanhar, começa a tomar multa, aí acabam de um dia para o outro aparecendo mortos, ninguém sabe quem é que matou. Como assim, por exemplo, elas se apresentam muito como um anjo, como um anjinho, amigas maravilhosas. Então você aí, ó, travesti que está começando, fica atentinha, desconfie. Elas têm a péssima mania de fazer amizade com você, de te conquistar, de fazer carinho, vai na sua casa, conhece a sua família, sabe onde você mora. Assim elas sabem de tudo de você, é onde elas têm você aqui na mão. É onde elas podem fazer com você o que elas quiserem. Então vocês ficam ligeiras, porque até você entrar em dívida com ela, ela é maravilhosa com vocês. Por exemplo, aqui em Guarulhos, a maioria das travestis não tem tempo, não tem paciência de esperar para botar um dinheirinho da parte para botar peito. Cai na besteira de entrar em dívida com elas de patrocínio. Mas elas não conhecem o lado ruim da coisa, o outro lado da moeda. Aí um seio, um peito, uma prótese que elas colocam por 4 mil, elas cobram 15 mil, 20 mil. Quando elas veem que as bichas estão muito endividadas, que as bichas todo dia tem que ir pra rua dar dinheiro pra elas, todo dia, e toma na cara, e por aí vai, aí elas falam assim, é maravilhosa, vamos fazer o seguinte, ó, pra você que já tá me devendo uma dívidazinha alta, eu vou te mandar pra Europa, é 12 mil euros que eu cobro, com a dívida que você me deve do Brasil, vamos resumir, 15 mil euros. Aí vai, as bichas vai pra Europa com uma caixa d'água nas costas enorme de 15 mil euros, pra pagar pra elas aqui no Brasil, e que hoje em dia não vale a pena mais fazer isso. Então um conselho pra você, travesti que tá começando agora, que tem sonho de se fazer, de se plastificar, galera, junta um dinheirinho, faz uma conta, todo dia você vai trabalhando, vai jogando um dinheirinho da parte, que aí o limite da sua conta aumenta, você vai parcelar no cartão seu seio por 4 mil, não tem necessidade de dever nada pra ninguém, não tem necessidade de arriscar sua vida com esses bandidos, tá entendendo? Seja consciente, faça como eu, seja independente. E uma outra coisa que infelizmente eu tenho que comentar com vocês aqui com relação a esse negócio de denúncia. A novela das 8 abriu muito
à vista, os horizontes, com relação à denúncia. Essa semana aconteceu um episódio comigo, que eu não sei se vocês sabem, eu gravei um vídeo uns dias, meses atrás, mostrando os travestis no centro de Guarulhos, onde simplesmente eu falo de violência, de família, de amor, de trabalho, porque eu queria que, com aquele vídeo, a minha intenção era mostrar que nós somos seres humanos, que nós estamos ali, às vezes, de pé na beira de uma estrada, na beira de uma esquina, por falta de oportunidade, porque a única opção que nós temos é a prostituição. Eu não falo ao contrário, que eu fico doido do meu cu, porque não existe. No Brasil, eles não dão emprego para travesti. Não dão. Não adianta a mídia falar que é um, dois, que tem parente, que é conhecido, então não discuta. Eu sou travesti, eu sei. Eu sei o que é bater de porta em porta, entregando ficha, cadastro, em todos os lugares. É o tempo de você olhar para trás. Você entregou um cadastro, você vê elas rasgarem e jogar fora. Travesti no Brasil não tem valor, a nossa vida não tem valor. E devido ao fato de ter feito esse vídeo, mostrando as bichas, querendo explicar um pouquinho da nossa vida, desse mundo, como é que é um mundo diferente, eu acho que uma dessas daí, de Guarulhos, uma dessas mafiosas que eu conheço todas, que hoje se encontra na Europa, é uma das cafetinas mais importantes de Brecha. Ela tem várias casas de prostituição lá, tá entendendo? E comanda aqui também junto com outro, porque é um grupo, é uma gangue, é um grupo organizado, elas não funcionam sozinhas. Agora que provavelmente elas estão vendo esse vídeo, eu tenho certeza que eu conheço elas. A primeira coisa que elas estão fazendo, elas se reúnem em copas, porque elas se odeiam. Mas quando acontece isso, elas se reúnem em copas para soltar, para ver quem é que vai, né, soltar na faquinha para mandar matar. Porque é assim que funciona em Guarulhos. E não é só em Guarulhos, é em toda a Europa. Eu não tenho esse, digamos em espanhol, não tenho esse colhão, né? Eu não tenho esse poder de poder fazer, por exemplo, um repórter porreta que vem aqui, pegue todos esses homicídios, bota, começa a ver. É fácil de descobrir quem foi, gente. Não é difícil. É sempre relacionado a essa mesma gangue, esse mesmo grupo de marginal que comanda Guarulhos. Tá entendendo? Sei lá, e não é só com Guarulhos que funciona assim não, funciona em todo o Brasil, em todo o mundo. Quando a gente fala de prostituição, quando a gente vai falar de coisas dessas, é muita coisa, envolve muita coisa. É um assunto muito delicado para se falar. O que eu posso explicar de uma certa forma bem mais clara para vocês é o seguinte: esses grupos eles nunca agem sozinhos, eles agem em companhia. Nunca estão sozinhos. Aqui em Guarulhos eu acredito que elas são umas 4, 5. Travesti. Aí você leva em consideração que a maioria delas tem marido, a maioria do marido delas são todos careiros, todos eles têm antecedentes criminais, e por aí você tira que boa coisa não é. E por aí vão várias sendo mortas, várias. Guarulhos existe um grupo de extermínio de travesti que assassina travesti, que não quer pagar, que não quer fazer, que não quer acontecer, e ninguém toma providência nenhuma. Ninguém faz nada. Olha quantos homicídios tem em Guarulhos de travesti. E me conta, vai lá e vê se tem algum resultado, se existe alguma. Não existe nenhuma forma de falar, ninguém comenta nada, simplesmente mataram, olha, me fizeram uma ameaça, essa travesti, né? Como eu comentei pra vocês, ela mandou um recadinho pra mim o seguinte, que é pra mim tomar cuidado se eu lembro o que aconteceu com as outras, porque ela sabe, como todos nós sabemos aqui de Guarulhos, principalmente travesti que tá no meio, o que elas já fizeram, o que elas fazem, o que elas são capazes. Eu me chamo Luísa Marilac, aprendi uma coisa, hoje em dia você tem que colocar o nome de alguém no Google para saber quem é, infelizmente a realidade é essa. Você matar um travesti que está todo dia na beira da estrada, que não tem família, que não tem ninguém, que não conhece ninguém, é um ponto. Eles vêm, pegam o corpo, jogam dentro daquele troço. Eu que de uma certa forma, não é que eu sou melhor do que ninguém, tenho uma certa visibilidade, porque tive meus 15 minutos de fama, pensei que poderia ser um pouquinho diferente, que poderia ser o melhor, né? Entendi que, infelizmente, no nosso país, as leis ainda é muito... como eu posso te dizer? Que ainda não funciona. Então, assim, como aconteceu esse episódio comigo, eu fui lá e fui muito bem atendida pelos policiais de Guarulhos, e parará. Eu aconselho a você, hoje em dia, você travesti, se você tiver um problema com uma dessas bichos, você tem duas opções. Ou manda matar ela, ou paga pra ela pro resto da vida. Porque você apelar pra polícia, infelizmente, não vai ter como. Infelizmente, a gente vive num país que a gente tem que fazer e agir com ela da mesma forma, porque a polícia não age. Aqui nós estamos falando de um grupo de extermínio. Porque todas essas mortes, eu tenho certeza, que estão relacionadas sempre a esse grupo, sempre a essa panelinha. Tá entendendo? Então, assim,
Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de comunicação, vocês prestem bem atenção antes de fazer uma denúncia, tentem gravar, tenta filmar, tenta tirar a maior prova possível, mas infelizmente eu já digo para vocês que no Brasil tudo termina em pizza. Infelizmente uma coisa dessa, para funcionar, tem que ter uma Rede Globo por trás, com um microfone, com uma câmera, que senão não funciona. Senão não funciona. Esse bandido de peito que eu tô falando, que mora na Europa, que é uma das que comanda Guarulhos, que mora em Brecha, ela é casada com um italiano. Esse italiano é muito potente, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Infelizmente, independente da proveniência do dinheiro, quem manda é o dinheiro. Quem manda é quem tem mais, tá entendendo? Então vocês prestem bem atenção na hora da denúncia, porque fazer essa denúncia é um risco. Como eu já falei, a Rede Globo não vai vir sempre com câmera atrás de vocês e filmar. Isso daí é uma, duas vezes, tá entendendo? E depois só você ir lá e fazer, vai acontecer com você o que aconteceu comigo e o que acontece com várias outras. Faz um papelzinho, fica lá, daqui a pouco você morre e nada aconteceu. Olha, eu fiquei sabendo que aqui os últimos 2 meses, 2 travestis morreram aqui em Guarulhos. Até comentei no meu Facebook. Chegaram até o meu ouvido que essas 2 travestis tinham denunciado. Pô, cara, eu vou lá, digo o que acontece, falo o nome, sobrenome, matam a bicha e a bicha não acontece nada. Que país é esse? Que país é esse? Se a lei não funciona, eu sou bem sincera pra você. Antes de chorar minha mãe, que é a mãe dela, eu vou ver se eu consigo comprar um revólver, porque eu vi que se já depender da polícia eu tô ferrado, eu vou comprar uma máquina de choque, eu vou me armar os dentes, porque eu tenho disposição também, filha. Antes de chorar a mãe dela do que chorar a minha, ela que vem atravessar meu caminho, que se foda, tá entendendo? Porque são bandidos, infelizmente. Esse é um assunto muito complicado e nós ainda vamos conversar muito. Eu ainda vou fazer um vídeo. Eu expliquei um pouquinho para vocês, rapidamente, da máfia de Guarulhos, mas essa máfia funciona em todo o Brasil, não é só aqui. Só que também tem a máfia da Europa, meu amor, que é diferente. Eu quero explicar um pouquinho daquelas coisas daqueles puteiros, como o Fantástico fechou, foi lá ver um puteiro que fechou, que resgatou uma mulher, então essa história... Não digo nem pelo Fantástico, vocês vão me desculpar. Eu me prostituí a minha vida toda praticamente na Europa também, tá entendendo? E eu sei como funciona lá e aqui a prostituição. E aí, nesse sentido, ninguém pode discutir comigo, não. Porque eu tenho até como provar tudo aquilo que eu tô falando. Quer que eu prove? Tem colhão? Você tem cu? Vamos lá, eu levo você de porta em porta de todos os puteiros da Europa e mostro que não é nada daquilo que as pessoas mostram aqui, não. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Não é essa escravidão, não. Pelo menos eu nunca vi escravidão. Eu vi você ter que trabalhar por 50%, mas tem que ficar realmente dentro de um cômodo com 5, 6 bichas na hora de fazer um cliente num quarto luxuoso. Em cada praça dessa que você vai, você fica 22 dias, você não pode ficar mais que 22 dias. É um assunto muito complicado. Olha, esse é um primeiro videozinho, tá? Para vocês não se enjoar, que já deve ter passado muito tempo. Tem o segundo, vai ter o segundo, que é a continuação desse, que eu vou explicar um pouquinho mais, bem devagar, como funciona a prostituição na Europa, tá bom?